João, tudo bem? Um prazer te receber. Como você está? Boa tarde, minha amiga Thalita. Boa tarde a todos da TVT. Prazer imenso estar contigo e estar com os seus telespectadores. Ô, João, eu queria que você começasse aqui falando um pouquinho sobre a criação do seu canal, até para quem não conhece, que de repente está aqui acompanhando com a gente. Quando você criou, qual era o propósito? Eu sei que você tem assim muita visibilidade nas redes, né? Atrai bastante gente, sempre tratando sobre, sempre foi assim, aliás, você sempre, desde o princípio, falou sobre política, trouxe análise política. Conta pra gente. Primeiramente, a gente criou um site, Portal Clique Política, a partir do momento em que iniciou-se, vou ajustar aqui um pouquinho a câmera, iniciou-se o processo de golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Quando eu assistia, Thalita, o Jornal Nacional, por exemplo, e eu não tinha onde desabafar, eu encontrei na internet um meio de poder reagir àquilo, porque falavam em impeachment, impeachment, impeachment o tempo todo, e a palavra golpe era escondida do povo brasileiro. Então nós começamos com o site, depois partimos para o canal do YouTube, e a partir do YouTube a gente pôde desabafar e falar a verdade nua e crua, denunciar o Eduardo Cunha, denunciar o Michel Temer, denunciar a prisão ilegal de Lula. Nós travamos uma batalha muito forte contra o ex-juiz parcial político partidário Sérgio Moro. Graças a Deus, o Sérgio Moro foi desmoralizado ao longo dos anos. Ele vazou a delação do Palocci faltando uma semana para as eleições do primeiro turno, visando que o Bolsonaro venceria. O pensamento dele era: vou vazar para o Bolsonaro vencer a eleição no primeiro turno, porque ele vislumbrava o Ministério da Justiça, depois o Supremo Tribunal Federal. A ambição dele era o Supremo. Então, a gente pôde, a partir do golpe, iniciar esse trabalho, e graças a Deus as pessoas foram gostando dos nossos desabafos nas redes sociais, e a gente já atinge aí a marca de 500 mil de inscritos, e de acessos nós temos mensalmente de 8 a 10 milhões de acessos por mês. Então é uma marca muito boa, e eu espero poder, ao lado dos companheiros, aumentar ainda mais e que o Bolsonaro seja derrotado agora nas eleições de 2022 para a gente assegurar a democracia. Eu concordo com o entrevistado. Eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Se Bolsonaro ganhar, eu não sei o que vai ser do Brasil, mas eu tenho certeza que ele será derrotado. Ô, João, antes da gente falar sobre esse momento atual, você disse que começou ali falando na época do golpe, né? Você era de que time? Você era dos otimistas que achavam não vai ter golpe, e logo depois não, Bolsonaro não vai se eleger? Ou você era do tipo que sempre estava com o pé atrás, achando que tudo isso era possível? Porque eu acho que eu já fiz meia-culpa aqui, que eu sempre fui do grupo dos otimistas. Eu nunca achava que nada disso poderia acontecer com o nosso país. E cá estamos vivendo essa tragédia, né? Me fala um pouquinho das suas opiniões. Eu era do seu time, dos otimistas, porque a presidenta Dilma Rousseff tinha base, né, no Congresso Nacional, diferentemente de Fernando Collor, que não tinha base alguma. Eu sempre fazia essa comparação. Achava eu que ela conseguiria obter aquela votação mínima para evitar o impeachment na Câmara dos Deputados. Eu não, por exemplo, não esperava que o Michel Temer fosse fazer um jogo tão baixo, tão vil, para chegar à presidência da República e prometer o diabo, até o diabo, o céu, o inferno, àqueles deputados, e eles acabaram mudando de opinião, e teve uma atuação muito forte do Eduardo Cunha também. Achei que em 2018 o Haddad venceria a eleição, aí veio aquela facada do Adélio Bispo no Bolsonaro, que mudou completamente o cenário eleitoral, facada essa que até hoje nós não temos explicações assim concretas, né? Como é que o Adélio entrou no meio daquela multidão de enlouquecidos bolsonaristas e saiu ileso, né? Existem muitas dúvidas que pairam no ar em relação àquele atentado, né? Falam que o Adélio pode ser solto. Eu peço que redobrem a segurança do Lula, mas também redobrem a segurança do Bolsonaro, para que não apareça um outro Adélio Bispo da vida agora nesse pleito de 2022, porque foi o Adélio que retirou o Bolsonaro dos debates na eleição de 2018. Você observar, Thalita, se nós voltarmos um pouco no tempo, o Bolsonaro participou de 2 debates em 2018. Um foi na Band e o outro na Rede TV. Depois desses 2 debates, ele já havia caído 2 pontos percentuais. Ele perdeu 1 ponto percentual após o debate na Band e perdeu mais 1 após o da Rede TV. Aí veio o atentado do Adélio, retira ele de todos os debates, ele se vitimiza ao lado dos filhos nas redes sociais. Há uma verdadeira disparada de fake news contra o Fernando Haddad e contra a Manuela Dávila. Ele foge do último debate na Globo e vai fazer uma entrevista chapa branca na Record. Redobrem a segurança do Lula, porque Lula está sendo ameaçado, vai passar por juiz de fora em Minas,
mas também redobrem a segurança do Bolsonaro, porque eu não duvido mais de nada, Thalita. Você vê o que esse ministro da Defesa está fazendo, esse tal de general, agora me falhou a memória, o Sérgio, né? Sérgio Nogueira. João, Sérgio Nogueira, isso. Eu também É, não lembro o nome, mas é por aí. que esse camarada está fazendo é uma vergonha absoluta, e essa Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral precisa retirar o mais rapidamente possível as Forças Armadas, porque foi um erro do ministro Barroso. Eu vi a Mônica Bergamo informar que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não quis ter o seu nome revelado, afirmou o seguinte: nós precisamos imediatamente descalçar essa bota, retirar o Exército das eleições, porque não está na Constituição que o Exército participe de eleição. Então é uma vergonha que nós estamos assistindo, o ministro Fachin sendo emparedado por esse ministro da Defesa. A gente viu o Rodrigo Pacheco se pronunciando, que é o presidente do Senado. Hoje, acredito que você tenha visto, o presidente da Câmara Federal fez uma declaração defendendo as urnas eletrônicas, mas ainda afirmando o seguinte: as urnas eletrônicas são seguras, eu já fui eleito várias vezes através desse sistema eleitoral, porém, nós precisamos de alguns ajustes. Aí fica a grande indagação no ar: quais ajustes, Arthur Lira? Porque vocês não citam, vocês apenas falam assim ao léu, de forma genérica, deixando aí a população, principalmente esse núcleo duro bolsonarista, que chega a 18%, como eu vi aí o entrevistado falar, e fica aí as pessoas, o Brasil, você vê o Brasil, sistema eleitoral brasileiro que foi aplaudido no mundo inteiro, hoje o presidente da República querendo deslegitimar o sistema eleitoral. Mas o Lula tem razão, é o medo da cadeia. Tanto o Lula como o senador Randolfo Rodrigues, que na oficialização do apoio da rede de sustentabilidade à pré-candidatura do Lula, o Randolfo falou: o medo do Bolsonaro é a cadeia. Não tem outra explicação. O nome do ministro da Defesa é Paulo Sérgio Nogueira. Cissa pesquisou aqui para mim, já me soprou aqui. João, diante desse cenário que você comenta, que a gente tem acompanhado, muitos analistas dão como certo, né, que Bolsonaro vai, de fato, tentar alguma manobra para golpear o processo eleitoral. Final de semana foram vários os artigos, inclusive que saíram na grande imprensa, na imprensa alternativa, falando sobre esse golpe, sobre não mais como uma possibilidade, mas de certa forma como algo mais concreto, né? Na sua avaliação, o que pode mudar esse cenário? Seria de fato o TSE, o STF agindo com mais rigor em relação a essa participação dos militares? Você acredita que Bolsonaro vai tentar um episódio? Tentar não, mas conte com um episódio como foi a facada ali no passado? Tem muita gente já que espera o discurso dele no 7 de setembro, porque esse pode ser ali o ponto de mudança, né, de escalada ainda mais autoritária por parte de Bolsonaro. Como que você vê as possibilidades desse cenário atual se transformar? Olha, Thalita, eu acho que o poder que pode ajudar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que pode ajudar o Judiciário, que está, a meu ver, omisso, é o Poder Legislativo. Nós não podemos admitir, observar os deputados federais, os senadores da República, absolutamente silenciados diante dessa ameaça de golpe. Eu me refiro aos deputados do centro, do chamado centrão, porque o Bolsonaro vencendo a eleição, coisa que não vai acontecer, falando aqui apenas hipoteticamente, o Bolsonaro vai ter como vice um general, um militar, e ele terá mais segurança. No caso, ele vai poder chutar o centrão como ele chutou o general Santos Cruz, como chutou a deputada federal Joyce Hasselmann. Eu falo de pessoas que o apoiaram na eleição de 2018. Então, o parlamento precisa parar de ficar quieto, porque nós temos urnas eletrônicas desde 1996. O Bolsonaro atenta contra o futuro, mas também atenta contra o passado. Se esse discurso vingar, será que nós não poderemos aqui também questionar o resultado de 2018, ou de 2014, ou de 2010? Olha que coisa perigosa.
E a eleição de deputado federal também é uma fraude, a eleição de senador da República. Então, o parlamento terá um papel fundamental nessa parada de escalada golpista que o Bolsonaro tenta fazer no Brasil. Vai também depender muito se ele estica mais a corda ou não, o resultado das pesquisas eleitorais a partir de agora. Se ele continuar estagnado, o Bolsonaro não terá forças para dar continuidade a essa sua ideia de golpe. Por exemplo, essa pesquisa CNT, que foi divulgada hoje. Primeiro, é bom que nós lembramos que foi uma pesquisa telefônica, não foi uma pesquisa presencial, uma pesquisa que ouviu 2.002 pessoas. No primeiro levantamento, o Bolsonaro tinha 28%, subiu para 32%, no caso subiu 4%. O Lula permanece líder absoluto, porque o Lula tinha 42,2%, caiu para 40,6%, mas ficou dentro da margem de erro, foi uma oscilação negativa de 1,6%. Então, o Lula permanece com o seu percentual de votos intacto. Com a saída do Sérgio Moro, seria óbvio que o Bolsonaro receberia um percentual de 2%, de 3%, de 4%. Você observa que alguns votos do Moro migraram para o Ciro, outra parcela migrou para o Dória, mas óbvio que migraria numa escalada um pouco maior para o Bolsonaro, haja vista que é o mesmo espectro político, ambos são da extrema-direita, tanto Moro como Bolsonaro. O grande inimigo do Lula foi o Sérgio Moro. Foi ele que golpeou o Lula na eleição de 2018. Então, o eleitorado do Moro é antagônico ao ex-presidente. O que me deixa um pouco assim satisfeito é que eu não vejo queda do Lula. Ele permanece intacto. Você vê a última pesquisa da IPESP, mostra o Lula com os mesmos 44%. O Bolsonaro subiu um pouquinho para 31%. Apesar dos estelionatos eleitorais, apesar do Auxílio Brasil, que vai acabar depois da eleição, e é bom você que está me assistindo, que recebe o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro acabou com a proteção que era o Bolsa Família, que era uma proteção de Estado, continuada, independentemente do governo que viesse a assumir. Esse programa Auxílio Brasil passou a eleição, o Guedes está cortando, porque o Guedes não está nem aí para o pobre brasileiro. E eu acho, minha cara amiga Thalita, que o Lula deve endurecer ainda mais o discurso contra a política criminosa da Petrobras, porque eu converso com várias pessoas e o povo não aguenta mais pagar por um preço tão caro pelo litro da gasolina. Essa questão da abrasileiração, entre aspas, ou abrasileirar os preços da Petrobras, esse discurso tem que ser fortalecido. O Lula já foi presidente da República por 2 mandatos. Eu acho que ele tem responsabilidade, ele sabe que pode fazer isso, que é viável. Nós não podemos alimentar a mentira do Bolsonaro, porque eu nunca vi Thalita e internautas da TVT. Perdoe-me até se eu estou falando demais. Estou falando muito, Thalita. Pode continuar, né? Segue em frente. O Bolsonaro chegar numa rede social e criticar a Petrobras é de um descaramento tão grande que eu nunca vi na vida. Eu não sei se é estratégia do marqueteiro dele, Carlos Bolsonaro, mas dizer, vocês da Petrobras, vocês estão estuprando o povo brasileiro, isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. A Petrobras é do governo, a Petrobras é do povo. Ele trata a Petrobras como fosse uma empresa privada. Olha, eu ia chamar até um palavrão aqui, mas em respeito aos internautas e a você eu não vou fazer. Mas é um descaramento sem tamanho. É preciso que nós falemos que ele é um mentiroso, que ele está mentindo para a sociedade brasileira. Se ele quisesse, ele resolveria o problema da Petrobras, mas ele está aliado ao capital estrangeiro, aos acionistas minoritários, privados, e é por isso que ele não quer mexer, e é por isso que ele não quer salvar o povo brasileiro. Está aí os caminhoneiros, 9% de aumento de diesel. E a gente não vê as lideranças revoltadas, as lideranças desses movimentos estão silenciadas. Por quê? Você, caminhoneiro que está nos assistindo, por que é que as lideranças estão silenciadas? Já pararam para pensar? Não caiam na conversa de algumas lideranças que apoiam o Bolsonaro. Ô, João, você toca nesse ponto, né, que Lula deveria falar mais sobre a Petrobras e o que está acontecendo com essa estatal.
A gente acompanhou agora ali no sábado, então, de fato, esse início de campanha, oficialização da chapa, né? Conversei com o Silvio agora sobre isso também. E Bolsonaro, Lula tem insistido em algumas pautas, né, que têm se mostrado muito certeiras, até porque as pesquisas trazem, né, que a grande insatisfação dos brasileiros nesse momento é com inflação, é com a questão do desemprego, e Lula tem, através, inclusive, do comparativo do que foi o governo dele, tem apresentado essas questões que ele pretende mexer, né? Então, ele vem falando muito sobre a fome, vem falando sobre essa questão do emprego. Você acha que ele está no caminho certo? Existia, inclusive, uma crítica em relação a Lula, isso há algumas semanas atrás, dele não rebater as falas de Bolsonaro, mas parece que todo mundo chegou num acordo de que é melhor assim, que ele não deve alimentar as pautas de Bolsonaro e sim trazer as próprias pautas e trazer, inclusive, discussões mais frutíferas, né? Como que você está vendo esse início de campanha? Quero te ouvir também. Perfeito. Amanda, essa questão, por exemplo, do Daniel Silveira. Na coletiva que o Lula nos prestou, o Lula falou, olha, eles queriam que eu falasse do Daniel Silveira, mas o Bolsonaro conseguiu mudar a pauta do noticiário brasileiro. Ninguém falava mais de fome, ninguém falava mais sobre os problemas nacionais, não. Era o induto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. E ele estava louco para que eu falasse no fato, para que mais 5 dias, fora os 5 dias que o noticiário parou apenas com essa questão, essa briga do Daniel Silveira, Bolsonaro e Supremo, mais 5 dias a repercussão por conta do que o Lula falou. Então eu achei interessante essa estratégia do Lula. A priori eu fiquei um pouco assim, o Lula está calado, mas entendi. Porque o Lula Sim. faz política há 50 anos. Então é um camarada extremamente inteligente e experiente. No que se refere, você falou a questão, sim, do começo da campanha. Adorei o lançamento da pré-candidatura do Lula. Gostei muito da questão que envolveu a reutilização, agora com a nova roupagem daquele jingle, daquela música de 1989 da campanha. Ficou uma coisa emocionante. Estou gostando muito, Thalita, das manifestações pelas quais o Lula tem participado na Unicamp e agora em Minas Gerais, participando, por exemplo, voltando um pouco atrás, quando ele foi para o Paraná para participar da filiação de Roberto Requião, depois foi conversar com o pessoal do MST. A gente está notando muita gente, quer dizer, muita gente participando ativamente, e os jovens, eu vi você falando, a juventude participando também nesse debate da Unicamp. Lá, quando o Lula participou na Universidade do Rio de Janeiro, você viu a multidão de gente, né? Agora o Lula está em Minas, vai passar por várias cidades, saiu uma pesquisa agora do Instituto Data Tempo, o Lula está em primeiro lugar disparado. Se a eleição de Minas fosse uma eleição nacional, o Lula venceria no primeiro turno. Historicamente, quem vence em Minas, vence no Brasil. Então, se depender de Minas Gerais, o Lula está eleito. Lembrando que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, eu estou gostando muito. O discurso do Lula está afinado. Houve realmente alguns tropeços quando o Lula falou dos policiais e também a questão do aborto, né? O PT justificou, afirmando que o Lula estava cansado e, por isso, terminou se confundindo. Naquela questão que envolvia os policiais, quando o Lula disse assim, o Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial, na realidade o Lula queria dizer o seguinte, ele não gosta de gente, ele gosta de miliciano. Acabou dizendo policial, realmente por um tropeço, acredito que por conta do cansaço. Depois ele foi homem suficiente para pedir desculpas, né? Porque existem muitos policiais que vão votar no Lula. Eu vejo, por exemplo, policiais rodoviários federais que foram enganados pelo Bolsonaro. Aí eu vi alguns, já me afirmam, pessoas, amigos, que votaram no Bolsonaro em 2018, que vão votar no Lula. Aí quando observam o Lula dizendo uma frase dessa, o cara já fica assim, meio receoso. Mas, rapaz, vou votar no Lula e o Lula está me esculhambando, dizendo que o Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de policial. Aí vem o Lula e pede desculpas. Gostei porque o discurso dele na questão do lançamento da pré-candidatura foi lido, né? Foi um compromisso com o povo brasileiro, e nessas últimas intervenções dele, nessas últimas falas, ele está inspirado, numa inspiração fora do comum. Anunciou agora que vai casar com a Janja. Ele disse o seguinte, vamos casar com a Janja porque já estão afirmando que eu estou ficando com a Janja. E eu vou me casar para mostrar que eu sou um homem de família. O Lula está preocupado também, sabe com o quê, Thalita? Com esses... Eu falei até na coletiva, eu digo porque eu participo de muitos grupos de zap. Esses pastores multimilionários que só pensam em dinheiro. Essa meia dúzia que é aliada do Bolsonaro, que não quer saber do povo, não quer saber de alma, não quer saber de Cristo. O Deus deles é o dinheiro.
e eles espalham muitas mentiras contra o Lula. Você querer comparar o Lula ao Bolsonaro, que tipo de cristão é o Bolsonaro? Me diga, um camarada que tripudia dos mortos da Covid-19, um camarada que já tripudiou dos beneficiários do Bolsa Família, um camarada que já fez o diabo nessa presidência da República. Esse camarada tem solidariedade cristã aonde? Fica a esposa dele, a Michele Bolsonaro, que vai ser alvo agora de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, que ela virou uma peça eleitoral. A senhora Michele Bolsonaro, é bom que vocês se atentem que o PL encontrou nela uma peça eleitoral. Ela está tirando foto orando, ela está tirando foto ajoelhada, ela está tirando foto chorando, né? E eu acho que isso não é compatível com o que está na Bíblia. Eu acho que quando a gente ora, minha cara amiga Thalita, a gente eu acho que o momento de oração é o momento de você com Deus. Não é você estar mostrando foto, vídeo, chorando, orando, não. Eu não acredito muito nesse tipo de coisa, não. Ela virou mais uma peça eleitoral do Bolsonaro nessa questão de envolver os evangélicos, porque os evangélicos deram uma vitória muito grande ao Bolsonaro em 2018 e ele tenta repetir isso agora em 2022. Só que ele está encontrando resistência e dificuldade porque o Lula está praticamente empatado com ele. E é preciso que o Lula e a sua equipe de comunicação saiba barrar as mentiras que foram e que serão disparadas agora no pleito eleitoral. Ô, João, vamos marcar novas conversas para que você volte aqui e a gente possa acompanhar todo esse processo juntos, esse ano tão importante agora que a gente está vivendo. Diga, eu agradeço. Eu peço até desculpas a você, eu acho que eu falei demais. Vocês estão aqui que eu falo muito falar. Rápido, viu, Thalita? Acaba me empolgando. Você está aqui para falar, não se incomode com isso. Eu trouxe você aqui, inclusive trouxemos você aqui para te ouvir, então fica tranquilíssimo em relação a isso. Aliás, pessoal, se vocês quiserem conferir o conteúdo do João, é no portal Clique Política, no YouTube, é só você colocar lá no campo de busca, é super fácil encontrar, tá bom? E daí vocês podem conferir todo o conteúdo produzido pelo João. João, muito obrigada, de fato, vamos continuar conversando para que você volte mais vezes aqui, tá bom? Um beijo para você e bom trabalho, diga. Thalita, eu posso postar essa nossa conversa no nosso canal? Claro. Pode, claro, certamente, pronto, pode colocar sim. Pedir permissão já ao vivo aí ao todo o pessoal da TVT, né? Já. Aliás, depois eu já te informo quem está nos acompanhando. Depois que o programa acaba, a gente corta essas pílulas, né? E daí corta trechinhos da conversa, eu deixo tudo separadinho ali na nossa página principal e na Cortes TVT também. Então, se você quiser pegar qualquer material para repostar no seu canal, também é a maior honra para a gente, inclusive, viu, João? A gente fica muito feliz. Eu queria agradecer a você, agradecer a todos da TVT, dizer que eu já era seu fã antes do canal e antes do site. Acompanhei, por exemplo, aquela coletiva que o Lula deu quando houve a condução com o STV Legal pela TVT e era você a apresentadora. Um abraço, Thalita. Obrigado, viu? Um beijo enorme, João. Bom trabalho por aí. Até uma próxima.